Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeita a estrela solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês, confesso que eu tinha um planejamento diferente para esse vídeo de hoje, um outro assunto, mas só que eu assisti a coletiva do Thiago Nunes de apresentação, que aconteceu ontem, né? Assisti a coletiva completa, então achei interessante compartilhar com vocês algumas ideias, algumas coisas que eu achei bem interessantes que ele falou na coletiva. E assim, caso ele consiga implementar, acredito que vai agregar muito para o nosso Botafogo. Assim, inicialmente, a minha opinião geral sobre a coletiva foi foram 41 minutos, se eu não me engano, de coletiva. Tá no canal do Botafogo TV, quem quiser assistir na íntegra ele também dá uma olhadinha, ver se concorda com minhas opiniões aqui também. Seria interessante. E assim, pessoal, me surpreendeu positivamente a coletiva do Thiago Nunes. Eu achei ele bem firme, bem... Acho que a palavra que ele mais usou na coletiva toda foi confiança, né? Que assim, ele disse que o foco dele é retomar a confiança dos jogadores, a confiança do time, que ele tem confiança no projeto, por isso ele veio, que ele tem confiança no título, que ele acredita, que ele tem confiança no trabalho que foi feito na maior parte do ano. Ele não citou, mas principalmente no primeiro turno, né, que foi o melhor primeiro turno de todos os tempos, dos pontos corridos. Então ele puxou muita coisa assim, de positiva que o time fez nesse ano, né? E vai tentar passar isso para os jogadores. Citou também a parte da confiança nesse aspecto mental, né, que o Botafogo tem falhado nos últimos jogos, que vai tentar retomar isso. Inclusive, no momento da coletiva, ele falou tentar fazer com que os jogadores estejam confiantes mesmo em situações adversas, no caso, quando tomar um gol. Quando tomar um gol é para o time não se abater, não se abalar, porque ele citou que não é porque você tomou um gol que o time é horrível, que está tudo errado, assim como não é quando você faz um gol que está tudo perfeito, você pode relaxar. Ele fala que isso é uma ideia que ele tem, que ele vai tentar ao máximo passar para o time. Então eu acredito que a palavra-chave foi confiança coletiva em diversas vertentes, né? Eu disse algumas para vocês agora. E outra teve algumas perguntas em relação a estilo de trabalho dele no treinamento na prática, né? E assim também a visão dele para as últimas 5 rodadas. Ele citou um termo que eu achei bem interessante, que é quando perguntaram para ele, Thiago, o que você acha Acho que o Botafogo pode vencer as 5 últimas rodadas. O que você acha de jogar contra o Santos depois do jogo com Fortaleza no fim de semana e tal? Assim, já pensando em várias rodadas de uma vez só, né? Algumas perguntas que fizeram para ele. Aí ele falou, olha, no meu trabalho eu foco em objetivos curtos. Ele usou esse termo, objetivos curtos, que é o quê? Você pensar jogo a jogo, você ter um foco mais micro do que macro pro próximo jogo que vai ser o mais importante. Ele falou, não faz sentido nenhum a gente pensar em Santos sem ter foco total nesse jogo do Fortaleza. Ele falou que ele nem cita o jogo do Santos no atual momento, ele falou que é foco total no jogo do Fortaleza. Esse objetivo curto jogo a jogo. Aí ele falou, e dentro do jogo, 45 minutos, a gente tenta implementar o nosso plano de jogo, tenta ter domínio. Se não der certo, a gente faz algumas mudanças, algumas mudanças pontuais, seja na tática, seja nos jogadores ou alguma dinâmica ali. 45 minutos do jogo Fortaleza, intervalo. Depois foca nos 45 minutos do segundo tempo com o Fortaleza. E assim vai trabalhando, vai focando isso nos treinos. Eu achei bem sensato, porque realmente, né, pessoal, às vezes nós torcedores, a gente acaba pensando, ganhar os 5 jogos, como que vai ser o jogo do Inter lá na última rodada? Mas só que se a gente não vencer o Fortaleza e não for focando assim jogo a jogo, já vou querer pensar lá na última rodada sem ter passado pelas anteriores, sem saber o que aconteceu nos anteriores, a gente acaba se perdendo. Então essa postura dele eu acho certíssima. E assim, por tudo que ele falou na coletiva, dá pra você ver firmeza e convicção em tudo que ele disse ali, assim, tudo que ele falou, se ele conseguir implementar, eu não digo tudo, porque ele teve uma semana de treinamento, é impossível ele implementar tudo que ele falou, mas assim, a essência e os pontos-chave do que ele entende, o que ele acredita de futebol,
eu vejo muito positivo que ele pode agregar muito para esse nosso Botafogo. Ele também disse que não vai querer fazer uma mudança drástica, ele vai tentar pegar a essência do melhor Botafogo de 2023 para fazer ajustes e mudanças pontuais ali. Aí uma pergunta que foi bem interessante também que fizeram, que é, inclusive uma coisa que nós torcedores falamos bastante, eu propriamente no grupo aqui do torcedor do Botafogo do meu estado aqui, a gente conversa bastante isso, em relação assim, que o ataque do Botafogo funciona muito bem, então tem que ajustar muito a defesa. E assim, muitas vezes a gente trata como se fossem duas coisas totalmente opostas e que não tivesse nenhuma ligação, né? Quase como se fossem times diferentes. Que assim, perguntou, o ataque do Botafogo vem muito bem, o negócio é a defesa, né? Como que você vai manter o ataque forte e mudar a defesa, ou ajustar a defesa? Aí ele falou, olha, eu não vejo essa diferença de ataque e defesa, meio ali, pra mim tudo faz parte de um conjunto de... Ele falou inclusive um momento que o craque do Botafogo é o coletivo, sempre foi. Apesar de termos alguns jogadores que se destacam mais, mas realmente, né, era o time todo, era uma engrenagem que funcionava bem no primeiro turno principalmente, que nos levou àquela campanha magnífica, ele da melhor de todos os tempos. E ele falou, eu vejo a defesa tão importante quanto o ataque, então esse negócio de... Porque o ataque surge como? Com a defesa forte. Um roubo de bola lá na defesa, vai do zagueiro para os laterais, para o volante, para o meia, para os pontos, para o atacante. Então é tudo uma coisa só. Então tem esse negócio de, vou ajustar a defesa, aí lá o ataque como se fosse uma coisa muito distante ali, né? Às vezes nós torcedores temos essa... Às vezes indiretamente, ou acabamos tipo, tendo essa... como se fossem coisas totalmente opostas e não tivesse ligação nenhuma, né? Então ele falou que vai mexer no Botafogo nessa engrenagem, mas como uma coisa só. Ataque, meio, defesa, vai tentar equilibrar tudo ali, melhorar a defesa, mas falando que a defesa já pode começar bem no ataque. Quando o atacante, os pontos vão pressionar os zagueiros, é uma ação defensiva, de marcação no ataque, né? Então ele citou que na visão dele não tem esse negócio assim de serem totalmente opostos, defesa e ataque. Então eu achei bem interessante essa fala dele, é uma coisa que a gente acaba não dando muita atenção, né? Não se atentando muito nesse detalhe. Eu achei interessante. Vamos ver o que mais que ele falou que foi bacana ali. Aí ele disse também que ele se sente honrado. Ele falou, inclusive, compartilhou uma situação da infância dele, que foi bacana também. Ele falou que quando ele tinha 15 anos e viu aquele Botafogo de 95 que foi campeão com um timaço ali no auge, né? Ele falou que o time dele de futebol de botão, lá de Santa Maria, que é a cidade dele lá no Rio Grande do Sul, né? Cidade interior do Rio Grande do Sul, era basicamente o time titular do Botafogo. Ele citou vários dos nossos craques ali, campeões de 95, no time de futebol de botão. Eu ainda cheguei a pegar essa parte de futebol de botão, cheguei a jogar um pouco na minha infância, mas hoje, provavelmente, quem é mais jovem não deve nem ter ideia do que se trata de futebol de botão, né? Mas era uma coisa que era simples, mas era divertida, né? Eu cheguei a pegar essa época e ele compartilhou essa experiência, né? Então que ele viu um Botafogo forte ali, ele falou algumas coisas que, pela história do Botafogo, o Botafogo tem que ter um DNA de um pensamento de vencedor, né? Um pensamento vitorioso. Então ele vai tentar retomar tudo isso ao máximo. E mais uma coisa também que ele falou que é interessante é o método de trabalho dele. Ele fala que ele busca ser o mais objetivo possível com os jogadores, para eles tentarem entender ao máximo, mas com um embasamento ali. Ele fala que avalia muito estatísticas, um banco de dados alto, análise de imagens também, isso para tanto fazer os jogadores entenderem o que seria o mais interessante pro nosso Botafogo, como também para avaliar adversários, né? O ponto que ele falou que a gente sentia falta pra caramba no Lúcio Flávio era esse de não saber se entender o que o jogo pedia, né? Pra gente meio que combater o que o adversário estava fazendo, então ter uma superioridade com algumas alterações, com algumas mudanças ali, sejam táticas ou sejam técnicas, trocando jogadores. E isso ele falou que ele leva como algo muito importante. E assim, no vídeo anterior que eu falei pra vocês que o Bruno Guimarães, né, elogiou muito ele, eu também vi algumas outras pessoas falando que ele é um cara muito estudioso, assim, muito dedicado.
ao futebol. Então isso pode ser uma coisa crucial para levar o Botafogo às vitórias, que é o que o Lúcio Flávio não tinha. De você saber avaliar o jogo, não tomar no tático do técnico adversário e saber o que o jogo pede, o que você tem que mudar na hora que você tem que mudar, principalmente, né? Principalmente mudar no momento certo. Não é fazer agora o Lúcio Flávio de fazer substituição com 35, 40 minutos de jogo. A hora que o Vaca já foi pro brejo já. Então o Thiago Nunes, pela coletiva, ele mostrou que aparenta ser um técnico que entende isso, tem noção disso. E vamos torcer para ele executar isso também, né, nas próximas partidas. Mas assim, acredito que isso sejam os pontos-chave ali da coletiva. E eu particularmente gostei bastante. Me surpreendeu positivamente. Eu esperava... não esperava ele assim com tanta ênfase, assim, com tanta vontade, essa parte da confiança. Várias coisas que ele falou mostra que um cara realmente entende futebol, que é um técnico de verdade, né? Que é o que a gente precisava. E ele tá muito afim. Que ele tá muito afim de buscar esse título e que ele acredita pra caramba, elogiou muitos jogadores, o que foi feito até agora. E uma coisa que ele falou que é interessante, que isso vale até bastante pra nossa torcida, que é essa sequência de jogos do Botafogo, 5, 6, 7 jogos ruins, não podem anular toda uma temporada que foi feita, né? Um grandioso trabalho ali, principalmente no primeiro turno, né? Que foi um espetacular, absurdo que o Botafogo fez, e assim, ele quer implementar isso para os jogadores tentarem dispersar esse passado recente ali dessas viradas lazarentas que a gente teve, essas coisas ruins, e focarem no daqui para frente, que são 5 jogos pro título. Então ele acredita nisso e quer passar isso para os jogadores. Então achei bem bacana, pessoal. Basicamente foi isso. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, vocês concordam, discordam. Quem viu o coletivo tem mais algum ponto que eu não citei, que vocês acharam bacana, importante da coletiva dele. E claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhem, grupos de botafoguenses, outras redes sociais. Inscrevam-se no canal, que é importante não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube ver quanto quem fala e quem ama isso aqui. A Estrela Solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Grande abraço a todos vocês, meus amigos. Eu ainda acreditava, mas depois das coletivas do Thiago Nunes, acho que aumentou ainda mais um pouco a esperança e a palavra que ele mais falou, confiança, né? Que a gente tem totais condições de buscar assim, e esse jogo com o Fortaleza vai ser um ponto-chave ali para essa retomada do nosso glorioso. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Grande abraço a todos vocês. Valeu!